Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Eu tô bem também, graças a Deus. E hoje eu vim contar pra vocês uma coisa que ainda me deixa muito triste de falar, porém eu acho que agora é o momento, agora eu consigo falar um pouco, né? Antes eu não tinha feito esse vídeo antes porque eu realmente não conseguia falar, que foi uma coisa que me machucou muito, como vocês já viram aí no título, né? Sim, galerinha, eu tive uma gravidez ectópica, que chama, né? Que é uma gravidez nas trompas. E vou falar pra vocês tudo como aconteceu, como é que foi, como foi isso pra mim também, né? Vou começar lá no comecinho, né? Como tudo começou. Pra quem sabe, né? Quem já assistiu meu vídeo do relato de parto da minha gravidez, eu contando, né? Eu usava o DIU de cobre, né, fornecido pelo posto. Eu usava ele há quase 3 anos e eu confiava muito nele, ele era muito bom. Tanto que eu nunca engravidei com ele, né? Eu já tava quase 3 anos, né, como eu falei, e nunca me protegi com meu marido, nada, e nunca engravidei. Sempre foi, né, muito confiante, assim. Até as pessoas me falavam que, não uso DIU, que não sei o que, ele não é confiável e tal. Eu falava, não, eu confio, pra mim o DIU dá certo. A única coisa, né, que eu sentia muita cólica. Mas, fora isso, normal. Pra mim, tudo ótimo. Aí, depois de quase 3 anos, eu tirei o DIU, né, tirei pra mim engravidar. E aí, num 1 mês e meio que eu tinha tirado o DIU, porque esse DIU não tem hormônio, né, por isso que eu gosto tanto dele. E aí, quando eu tirei, em 1 mês e meio eu já engravidei do meu filho. Meu filho hoje tem 3 anos, né. Aí, então, depois que eu tive o meu filho, né, quando deu 1 mês certinho, eu coloquei o meu DIU novamente. O mesmo DIU, né, o DIU de cobre. Aí, assim, galera, tava no final do ano, era novembro. Em novembro eu comecei a ter sangramentos. A minha menstruação tava normal, eu estava com o DIU, tava tudo certinho. Só que em novembro começou a vir muito sangramento pra mim. Vinha na menstruação certinho, só que vinha no dia certinho, mas vinha mais sangramento. E aí eu já comecei a desconfiar. E aí passou o dia da menstruação, veio mais forte. Aí depois começou a vir dias, em outros dias assim que não era mais o meu ciclo menstrual. Teve um dia que eu lembro que eu estava trabalhando e a minha menstruação já tinha passado, já fazia alguns dias que a minha menstruação tinha passado. E eu tava trabalhando, tava limpando assim a mesa, eu acho que eu tinha feito uma atividade com as crianças e tal. E quando eu senti escorrer sangue pelas minhas pernas, coisa que nunca acontece, nem na minha menstruação. Então eu achei aquilo muito estranho, sabe? Aí fui no banheiro, vi, tava cheia de sangue. E comecei a estranhar, daí comecei a ir no médico. Aí fui na médica e tal, e a médica falando pra mim, vamos acompanhar. Aí enfim, gente, daí eu tive esse sangramento, né, que foi bem forte, assim, não foi normal. E aí, isso era em novembro, eu tendo aqueles escapes de menstruação e tal, já estranhando, fui no médico. Aí quando chegou em dezembro, eu lembro que quando chegou em dezembro, era o meu último mês ali, que logo eu ia pegar férias, no caso, né? Então era o último mês que eu tava trabalhando e logo eu já ia pegar férias. E aí eu fiquei aguardando, assim, né? Fiquei esperando pra mim conseguir realmente ir no médico. E aí quando chegou dezembro, eu lembro que no meu último dia de trabalho ali, eu falei assim pra minha chefe, eu falei, eu vou... Amanhã, meu primeiro dia de férias, eu já vou direto no médico, porque eu ainda tô sangrando. Isso já era dezembro, eu ainda estava sangrando. O sangramento começou em novembro. Então, né, eu falei pra ela que eu ia no médico no outro dia já, porque não tinha parado ainda. Aí cheguei no médico, porque até então a médica achou que era tudo normal, assim, é só um sangramento e tal. Às vezes é da ansiedade, às vezes é do estresse, que eu tava muito estressada e tal. Pode ser disso, né, a médica falou. Aí chegou dezembro, eu lembro que no meu primeiro dia de férias, eu fui no médico, falei pra médica, olha, eu ainda tô sangrando, tô com sangramento e tal. Daí ela bem assim, então vou te dar uma medicação pra esse sangramento parar. Se caso não parar, você volta aqui. Aí, enfim, comecei a tomar o remédio. Na primeira semana já trancou, né, o sangue já parou, não tive mais. Na primeira semana, parou o sangramento. E aí, férias, final de ano, aproveitando, curtindo, nas festas de final do ano. Eu lembro daí quando chegou no final das minhas férias, eu pego férias 1 mês, quando chegou no final das minhas férias,
Eu já tava muito estranho, já comecei a ter sintomas de grávida da minha mesma gestação, da primeira gestação, né? Os mesmos sintomas. Comecei a ter dor no seio, muita dor no seio, muito enjoo, muito. E também eu tava com esse sangramento, né? Então já tava muito desconfiada. E aí, do nada, eu, em, tipo, uma semana, assim, ó, eu engordei muito rápido, muito, assim, ó. Eu cheguei no meu peso que eu tava no final da minha gestação, do meu primeiro filho. Eu tava no final, eu engordei na minha primeira gestação 10 quilos no final da gestação. E agora eu tinha engordado quase esses 10 quilos. Então, tipo, eu me olhava no espelho e via que eu tava muito inchada. Tipo, as minhas costas aqui, eu lembro que, né, que no final da minha gestação do meu filho, eu engordei nas costas, coisa que, tipo, eu não tenho, né? Aqui atrás eu não tenho gordura. Então, nessa vez eu tava muito inchada e eu vi pelas minhas costas, assim, eu falei, meu Deus, tá muito estranho, tô muito inchada, eu não sou assim, sabe? E, enfim, daí comecei a desconfiar muito, só que como eu estava com o Dil, não passava, quer dizer, não que não passava pela minha cabeça, mas eu pensava que não, né? Tava com o Dil, eu sempre confiei, então não tem como eu estar grávida. Mas enfim, como eu falei lá no início de dezembro, tomei o remédio, parou o sangramento na primeira semana, depois ainda vinham uns escapes, né, de sangramento, vinham umas coisas estranhas, assim, teve uma vez que eu tirei uma foto pra médica ver que veio, tipo, como se fosse um resto de placenta, ou sei lá, alguma coisa assim, alguma coisa suja, sabe, tipo, como se fosse uma corda, alguma coisa assim, não sei explicar, mas uma coisa bem estranha. Até tirei foto pra mostrar pra médica. Aí, enfim, voltando, né? Quando eu estava no final de dezembro, já no final das minhas férias, faltando menos de uma semana, eu resolvi marcar outra consulta, só que eu resolvi fazer um teste de gravidez, porque teve um dia que eu estava na praia, mesma situação do meu primeiro filho. Eu estava na praia tomando cerveja, não consegui beber. Aí eu falei, não, ó, realmente alguma coisa tá errada, não é possível, porque eu gosto de tomar uma cervejinha, então, tipo, não é possível. Falei, alguma coisa tá errada. Igual na gravidez do meu filho, né, que também foi assim. Aí tava na praia com meus amigos e tal, chegou na segunda-feira, ainda falei pra as minhas amigas falando, vai, faz um teste, não sei o que. Eu falei, tá, mas não tô, né? Mas chegou na segunda-feira, resolvi fazer o teste. Aí passei no médico, né? Marquei a minha consulta pra de tarde e já comprei o teste na farmácia, eu cheguei em casa e fui fazer. Chegou em casa, fiz o teste, era de manhã. Positivo. Menos de um minuto, deu positivo. Na hora, meu marido tava em casa comigo. E foi bem diferente do que a minha primeira gestação, né? Que a minha primeira gestação foi, tipo... Foi um susto e tal, mas foi maravilhoso e tal. Só que essa, eu tinha um filho pequeno. Isso foi ano passado. Ele tinha 2 anos. 2 aninhos. Quando eu peguei esse teste e vi que tava positivo, eu tinha um filho de 2 anos em casa. E eu sempre falei que quando meu filho tivesse 2 anos, eu ia engravidar. Mas eu não... Agora, no momento, eu tendo meu filho de 2 anos... Não era uma coisa que eu queria, porque ele me dá um pouco de trabalho, né? Criança dá trabalho. A gente fala que a gente quer ter mais filho, até a gente realmente tá ali, né? Vivendo aquilo. Então é muito cansativo e pra mim foi muito cansativo. Então eu não queria filho naquele momento, eu não pensava naquele momento. Quem sabe mais pra frente, sabe? Eu queria ser mãe de 2 mais pra frente, não agora. E aí, enfim, fiz o teste, meu marido estava comigo. Deu positivo na hora. Aí eu peguei e já mostrei pra ele. Meu marido ficou muito, muito, muito feliz. Ele pulou de alegria, ele falou assim, meu Deus. Tipo, ele ficou muito feliz. E eu não, tipo, não que eu não fiquei feliz, mas na hora que eu vi o positivo, eu fiquei muito assustada. Eu só sabia pensar no meu outro filho. Eu falava assim, gente, e agora? Eu vou ser mãe de novo. O meu filho tem 2 anos. Eu já tô assim, tipo, sabe? Cansada, como que eu vou conseguir cuidar de mais um bebê, sendo que o meu ainda é um bebê, porque ele tem 2 anos de idade. Então foi muito difícil ele pra mim no momento, porque eu fiquei pensando, na hora assim que eu vi o positivo, eu falei, cara, e agora? Tipo, e agora, sabe? Eu quero ser mãe de 2, mas não queria agora, nesse momento, sabe? Então, na hora foi um grande susto pra mim, foi um grande susto. Meu marido ficou muito feliz na hora, no momento. E, enfim, aí depois, né, a minha consulta era de tarde. Aí, tipo, ali foi questão de minutos, assim, tipo, na hora foi um grande susto. E depois que o meu marido feliz, quando eu vi o meu marido feliz da vida, eu pensei assim, se Deus mandou, né, eu pensei assim comigo, se Deus mandou,
eu vou ficar feliz, porque eu tenho o DIU, não era uma coisa que eu tava tentando engravidar, eu não queria engravidar no momento, mas se tá aqui é porque Deus mandou, então eu vou agradecer e pronto, se Deus mandou é porque é pra ser, né? E daí eu comecei a ficar feliz, né? No momento ali tive um momento do medo, né, do susto, mas depois comecei a ficar muito feliz. Aí eu e meu marido já pensando em mil coisas, né? Eu já tava até pensando em enxoval, tipo, tudo assim, tipo, agora eu vou, meu Deus, mais um filho, né? Eu ia conversar, aí depois eu comecei a pensar, eu vou conversar com meu filho, ele vai entender e tal, não sei o que, enfim. Aí depois do susto, do medo, veio a felicidade, a alegria, o agradecimento a Deus, né, por, Deus, obrigado, tu mandou mais um filho pra mim, então é pra ser e tal. Jamais passou pela minha cabeça que eu não ia ter esse filho, porque a minha primeira gestação foi muito tranquila. Na gestação foi tranquilo, o parto foi tranquilo, então na minha cabeça eu ia ter esse filho, né, jamais passou que eu não pudesse ter esse filho. E aí, enfim, comecei a agradecer, a ficar feliz, né? Aí cheguei na minha consulta no posto à tarde e falei assim pra médica: tô grávida. Fiz um teste e deu positivo, eu tô grávida. Daí ela bem assim, ai, sério? Tipo, na hora ela já levou um susto, assim, sabe? Porque é uma médica que já me acompanha, então ela levou um susto na hora, porque ela sabia que eu tava com DIU. E ela falou pra mim: nossa, Luana, até agora que tu marcou a consulta, tu veio de manhã aqui pra marcar a consulta por causa do sangramento, eu não tinha feito o teste ainda. Então ela falou assim, eu já tava até pensando agora de tarde de a gente fazer um teste, porque se tu já veio outras vezes por causa de sangramento e não parou esse sangramento, então eu ia pedir já pra ti um teste. Eu falei, eu já fiz e deu positivo. E tipo, na hora eu fiquei muito feliz assim, falei pra ela que eu tava feliz e tal, né? Na hora que eu comecei a contar pra ela. Daí ela ficou assustada, né? Porque ela é médica, ela já entende. E ela falou assim, olha, vamos dar uma olhadinha no teu DIU pra ver como é que tá. Talvez ele pode estar saindo pra fora. Aí tá, a gente deu uma olhada no DIU, ela falou, não tá aqui, ele tá lá dentro. Ela falou, ele tá lá dentro, ele não tem nenhum sinal que ele tá saindo pra fora. Então, vamos marcar uma ultrassom com urgência. Aí tá, daí eu já comecei a ficar assim, né, meio, tipo, o que será que pode ser, sabe? Fiquei pensando assim, porque eu já vi casos que a criança nasce com DIU e tal. Fiquei pensando que não ia ser nada, né? Aí, enfim, marquei a ultrassom, com urgência ela pediu. E aí eu paguei, né? Porque pelo SUS demora um pouco e como eu fico muito ansiosa, paguei. Aí nesse dia eu fui no médico e tal, no outro dia já era minha ultrassom. E aí fui fazer a ultrassom. Quando eu cheguei pra fazer, a moça, a mulher que fez a ultrassom em mim, falou assim, tava aí meu marido, né? Ele tava junto comigo. Ela falou assim, olha, eu não vejo nada no teu útero, não tem nada no teu útero. Daí eu falei, tá, mas eu tô grávida. Ela bem assim, vamos ver. Aí ela olhou na trompa esquerda, ou direita? Esquerda, na trompa esquerda. E falou assim, olha, eu tô vendo um saquinho ali, tô vendo alguma coisa ali. Eu acho que é um saquinho gestacional. E também você tá com um cisto hemorrágico nessa trompa esquerda, do lado do bebê. Do lado do bebê não, né? Do lado do saquinho gestacional. Daí eu bem assim... Daí meu marido ficou mais assustado que eu, né? Ele perguntou assim, tá, e agora eu, tipo, é perigoso? O que que é? Ela falou, olha, esse cisto hemorrágico tem que tirar, né? Tem que fazer a retirada. E também esse saquinho gestacional provavelmente é uma gravidez ectópica, que é uma gravidez nas trompas. Daí meu marido ficou muito assustado e eu fiquei muito triste, porque de início eu não queria filho, aí depois veio a felicidade porque se Deus mandou é porque é pra estar ali, é pra vir. E depois a frustração, o medo não, mas a tristeza mesmo, assim, né, de ver que não tava ali, tipo, não tava no meu útero, tipo, tava na minha trompa, nunca tinha acontecido isso comigo, eu nunca perdi um bebê, sabe? Então pra mim foi muito difícil. Mas eu jamais imaginaria que seria tão mais difícil. Eu achei que ali na minha cabeça, na hora eu fiquei assustada, assim, triste mesmo, sabe? Mas jamais pensei que seria mais difícil ainda. Eu vou contando pra vocês como foi, né? Aí, enfim, isso foi no segundo dia, né? No primeiro eu fui na consulta, fiz o teste, depois tive, então, um misto de emoção ali, né? Aí depois, saindo da ultrassom, já levei a ultrassom pra médica. E a médica falou assim, olha, Luana, esse negócio é sério. Ela falou assim, a gente vai ter que marcar uma consulta pra ti na maternidade pra retirada desse bebê. Porque é uma gravidez nas trompas, então é um pouco perigoso. Então eu vou ter que te encaminhar pra maternidade pra te se internar pra fazer a retirada. Daí eu falei, tá, mas como que vai ser, né? Eles vão me dar um remédio? Vai ser aquela... não é lavagem, é uma outra coisa que falam. Pra limpar, tal, pra expulsar o bebê.
Ela falou, olha, se for pequenininho, sim, tu vai poder tomar esse remédio que vai poder expulsar o bebê ali, né? Vai fazer aquela... Não é lavagem, tem um outro nome que eu esqueci. Tu vai tomar esse remédio e vai sair. Mas se já tiver grande, provavelmente tu vai ter que fazer cirurgia pra tirar. Aí eu comecei a ficar com muito medo. Eu falei pra ela, eu não quero fazer cirurgia. Daí ela falou, olha, vou te dar um encaminhamento aqui, tu vai pra maternidade, lá eles vão fazer um beta pra ver o tamanho que tá, né, o tempo que tu tá. Se for preciso, vai fazer cirurgia. Mas calma, ela falou, calma, vai dar tudo certo. Aí eu peguei, fui pra maternidade no mesmo dia que saiu, né, meu ultrassom, tal, a médica viu, me encaminhou pra maternidade. Chegando lá, primeiro que já foi um pouco triste assim, né, porque pensa, meu bebê em casa nunca tinha dormido longe de mim, nunca. Ele nunca tinha dormido uma noite longe de mim, então eu já fui com medo, assim, porque sabendo que eu ia ficar internada, talvez, né, na minha cabeça, assim, eu pensava que eu já ia ficar internada. Aí, então foi difícil, dei um abraço bem apertado no meu filho, liguei pra minha mãe mora no Paraná, então ela veio de viagem correndo. Na verdade primeiro eu fui pra maternidade, deixei o meu filho com a minha cunhada e liguei pra minha mãe. Daí minha mãe falou, olha, me avisa, se tu precisar ficar internada, eu já compro a passagem e já vou pra aí. Daí eu falei, tá bom. E muito preocupada, com muito medo, né, muito medo, meu marido ali o tempo todo comigo e tal. Aí, enfim, eu sei que chegamos na maternidade, já mostrei o encaminhamento da médica, né, falei que a princípio eu estava com uma gravidez ectópica. Nem entendia nada sobre, não entendia, nunca tinha escutado falar, não sabia nada a respeito, nada. Eu sei que eu só fui, e fui orando muito, fui com muito medo, e cheguei lá, aí eles pediram um beta, HCG, né, na hora, ali na maternidade mesmo eles fizeram um beta, só que o resultado só saía, se eu não me engano, 6 horas depois, tipo, muito tempo depois, sabe? E eu tinha que ficar lá esperando pra ver se eles iam me internar ou não. E eu fiquei, né? Fiquei esse tempo lá. Na verdade eu e meu marido pegamos e pensamos, vai demorar ainda o exame, né? Pra sair o resultado pra ver se vai precisar internar ou não. Então vamos pra casa, a gente falou assim, vamos pra casa. A gente vai pra casa, toma um café e tal. Já arruma as coisas, se precisar internar a gente já vai vir com as coisas, né? E é isso, aí ele falou, vamos pra casa, vamos tomar um café, arrumar as coisas. Se precisar internar a gente já vem pronto. Eu falei, tudo bem, né? Avisei lá a moça da recepção, falei, olha, eu tô indo pra casa, mas daqui a pouco eu volto pra ver o resultado do exame, pra ver se vai precisar internar ou não. Ela, tudo bem, só não se atrasa, tal, tem que chegar no horário, porque daí já pra ver o resultado do exame já talvez se internar. Eu falei, tudo bem. Aí a gente foi pra casa. A maternidade é um pouco longe da minha casa, assim, né? Aí, enfim, daí fui pra casa, cheguei em casa, tomei café, chorando, gente. Desde o dia que foi... Isso tudo foi em uma semana, tá? Em uma semana, mais ou menos. Não deu mais que isso. E no primeiro dia, na segunda-feira, eu fiz o teste e consultei. Aí na terça-feira eu fiz a ultrassom. Aí na quarta-feira eu fui... Daí na terça-feira mesmo eu fui pra maternidade. E aí, enfim, né, vou contando o resto. Mas enfim, daí na terça-feira eu já fui pra maternidade e tal. Terça não, quarta. Enfim, isso tudo foi em uma semana, tá, gente? Tô só falando assim mais ou menos, mas tudo isso aconteceu em uma semana, tipo, foi a semana mais... Foi a pior semana da minha vida. E um misto de emoção, né? Aí tá, daí eu voltei pra casa, desde o dia que como eu tava falando, desde o dia que eu peguei o resultado. Não, desde o dia que a médica falou assim, olha, pode ser que tu precise fazer uma cirurgia pra tirar o bebê. Desde o dia que eu vi na ultrassom que não tava no meu útero, eu já comecei a chorar, comecei a ficar muito ruim. Chorando. Eu não entendia o que tava acontecendo na minha cabeça, tipo, tava um monte de coisa acontecendo e eu não tava entendendo o que, eu tava só muito triste, chorando muito, não tava entendendo realmente por que tava acontecendo tudo aquilo. E enfim, daí eu sei que eu voltei pra casa, abracei muito meu filho, chorei muito, liguei, aí dei nisso, tá. Aí depois, logo em seguida, já arrumei as coisas e voltamos pra maternidade. Chegando na maternidade, foi um homem que me atendeu, né? Ele falou assim, já era de noite, tá, gente? Ele falou assim pra mim, olha, Luana, o teu beta deu muito alto. Aqui, pela menstruação, tu tá de 1 mês e meio, mas tu não tá, tu tá de mais tempo. Porque aqui não dá pra saber o certo, né? Porque como é uma gravidez nas trompas, não dá pra saber o certo. Então, não dá pra só tomar o remédio. Tu vai ter que fazer a cirurgia, tu vai ter que fazer uma cesárea pra tirar o bebê. E, a princípio, tu já tá mais, né? Acho que uns 3 meses, mais ou menos, eu tava. Então, vai ter que fazer cirurgia pra tirar, porque já tá grande, né? Tipo, já tô de bastante tempo.
E, enfim, aí eu ia internar naquele dia. Só que como eu não tava em jejum, eu não sabia que precisava ficar, porque ninguém me avisou, né? Eles poderiam ter me avisado. Eu não sabia que eu tinha que ficar de jejum. Nunca tinha passado por uma cirurgia, né? Como vocês sabem aí, se vocês viram o meu vídeo do meu filho, foi parto normal. E eu sempre pedi a Deus, tanto que eu falei naquele vídeo, sempre pedi a Deus que eu não tivesse cesárea, porque eu tinha muito medo de ter cesárea. Muito medo. Então a minha primeira gravidez do meu filho foi muito boa, assim, foi tudo muito abençoado. Eu tive ele de parto normal, eu tive só um pontinho que também eu não queria, mas foi, né? Mas eu nunca tive cesárea, eu tinha muito medo da cesárea, pra mim era um horror, assim, sabe? Só de imaginar, eu jamais imaginei. Tanto que na gravidez do meu filho, eu não fui com essa cabeça de, eu vou ter parto cesárea. Não, eu vou ter parto normal. E tive o parto normal do meu filho. Então, nessa, quando ele falou que eu ia ter que fazer uma cesárea, vocês pensam como eu fiquei, gente. Eu fiquei com muito medo, muito. Eu nunca passei por nenhuma cirurgia. Então, eu tinha muito medo. Enfim, aí não pude ficar internada por causa do jejum, né? E aí voltei pra casa. Aí ele falou pra mim, amanhã é cedo, 6 horas da manhã, tu já esteja aqui na maternidade pra te internar. Daí eu falei, tá. Aí vim pra casa, já liguei pra minha mãe, pode vir, pode embarcar, pode vir, que amanhã eu interno, de manhã cedo, 6 horas da manhã. E nisso a minha mãe já veio, já embarcou. Ela demora, tipo, a noite inteira viajando, né, pra chegar aqui de manhã cedo. Aí a minha mãe já embarcou lá, nessa quarta-feira à noite, acho que foi quarta-feira à noite que a gente tava ainda lá na maternidade, eu liguei pra ela, né. Logo, quando eu soube que eu ia internar no outro dia, liguei pra ela e falei, olha, vem que amanhã cedo eu vou internar, né. Aí a minha mãe veio, saiu de lá e eu vim pra casa, daí fiquei com meu filho, conversei com ele, falei que eu tava com dodói na barriga, que eu ia ter que tirar o dodói, então que no outro dia eu ia cedo pro médico, mas que a vovó ia vir pra ficar com ele e que logo a mamãe tava de volta. Aí, no outro dia da manhã cedo eu acordei, aí a gente não tomou café, eu fiquei de jejum, né, e fomos pra maternidade. Ai, gente, é muito difícil pra mim falar. Mas enfim, chegando lá, né, na quinta-feira de manhã, a médica que me atendeu na hora, né, ela falou assim, olha, Luana, tu sabe o que é isso? Tu sabe o que é uma gravidez ectópica? Eu falei, não. Ela disse, então, e aí eu vou te explicar um pouquinho. Aí ela tinha uma caneta na mão, né, ela falou assim, olha, sabe aquele tubinho dentro da caneta? Então, aquele tubinho lá de dentro da caneta, aquele caninho, é uma trompa, é como se fosse uma trompa, né, é uma trompa. Então, tu imagina um bebezinho ali dentro daquela trompa. Não sobrevive, não tem como, não vai pra frente, não vai fluir, o bebê não vai nascer. Porque eu pedi, né, o bebê vai nascer, tipo, tem como o bebê sobreviver? Ela falou, não tem como. Ele tá ali dentro daquele tubinho, a nossa trompa é muito pequenininha, então ele não vai sobreviver. E o risco é muito grande de você entrar em óbito a qualquer momento, porque o bebê ali dentro, ele pode explodir. E se explode, tu entra em óbito na hora. Ela falou, então é preciso fazer essa cesárea com urgência, que tu já tá há muito tempo com essa gravidez, então, né, como tu pode entrar em óbito a qualquer momento, tu vai precisar fazer uma cesárea pra retirada desse bebê. E aí eu falei, tá, e sobre o cisto, né, eu falei, eu tô com cisto e tal, ela viu ali, né, tudo no papel, ela falou que o cisto ela ia ver pra fazer a retirada. E eu falei várias vezes, eu quero que tire o cisto, né, quero que tire o cisto, mas eu também não entendia muito. Aí, enfim, vocês pensam a minha cabeça como é que tava, eu não conseguia parar de chorar, já tava desde terça-feira chorando, sem parar. Desde o dia que eu fiz a minha ultrassom lá, né, que a moça falou pra mim que eu não tava com bebê no útero, que eu tava na trompa. Então, desde esse dia eu não parava de chorar, só sabia chorar. Pedi muito, só pedia pra Deus ficar comigo. Eu pedi muito pra Deus pra me sobreviver, principalmente depois disso que a médica falou pra mim, porque eu ia entrar pra uma cesárea que eu tinha muito medo e eu só pedia pra Deus assim, ó, Deus, me deixa viver, que eu tenho um filho de 2 anos em casa me esperando. Foi difícil pra mim aquele momento, né, porque eu tava perdendo um bebê, apesar que, tipo, que algumas pessoas já falaram pra mim assim, mas tu nem chegou a ver o bebê, tu nem chegou a sentir e tal, mas ninguém sabe até a pessoa passar por isso. Mesmo que tu esteja grávida de 1 semana, é difícil, é muito difícil, e só quem passa sabe o que é. Enquanto a pessoa não passar por isso, a pessoa nunca vai entender, e eu não desejo isso pra ninguém, porque é horrível demais, é muito triste. E no momento eu tava muito triste por perder o bebê. Eu tava perdendo um bebezinho.
coisa que eu nunca tinha acontecido comigo. Segundo, eu ia passar por uma cesárea que eu tinha muito medo, muito medo. E terceiro, que era o maior motivo, né? Era o meu filho que estava em casa me esperando. Meu filho tinha 2 aninhos de idade. Então eu fiquei com muito medo de partir, né? De ir embora. Enfim, eu pedi muito a Deus. Eu só sabia pedir pra Deus ficar comigo. Eu orei minutos antes da minha cirurgia, quando a mulher falou assim pra mim: agora vai no banheiro e troca tua roupa, coloca a camisola pra gente subir pra fazer a cirurgia, né? Pra cirurgia. Quando ela falou isso pra mim, eu entrei no banheiro pra trocar minha camisola, eu me ajoelhei no chão do banheiro e orei. Eu levei o meu véu comigo, né? Que é o véu que eu uso na igreja. Levei meu véu comigo, me ajoelhei lá e comecei a orar. E pedi: Deus, fica comigo, Senhor, não me deixa partir. Eu tenho meu filho, eu quero voltar pra casa. Então, fica comigo na cirurgia, entra comigo, me acompanha, guia os médicos e deixa eu ficar viva pra mim ficar com meu filho. Que meu filho tá em casa me esperando. Eu falei: cuida dele, fica comigo. Aí, enfim, né, gente? Aí eu sei que ainda pouquinhos minutos antes de eu internar, eu tava com o cabelo bem molhado, né? Porque eu tinha tomado banho de manhã cedo. E aí, na hora que eu subi pra cirurgia, que elas me colocaram na maca pra mim subir, que daí eu botei a camisola e tal, eu fui na maca, elas já começaram a me levar pra cima. Na verdade, assim, a mesma médica que me atendeu, que falou pra mim que... A médica explicou pra mim o que era uma gravidez ectópica e tal. Ela falou pra mim que, né, que eu entraria em óbito, que eu poderia entrar em óbito a qualquer momento e tal. E ela falou: então tu te prepara, que a gente vai fazer uma cesárea e tal, e eu que vou fazer a tua cirurgia. Ela falou pra mim, a própria médica que me atendeu, ela falou assim: eu que vou fazer a tua cirurgia. Aí eu fiquei feliz, assim, não feliz, né, mas fiquei aliviada, porque era, né, a médica tava me explicando o que era e tal, e ela mesma que faria uma cirurgia. Então eu pedi pra ela, né, eu falei pra ela: me deixa viver. Eu falei assim: me deixa viver. Enfim. Aí ela subiu, ela falou assim: agora eu vou lá arrumar a sala, né? Vou me arrumar e arrumar a sala e tal. E daqui a pouco tu sobe. E daí nisso eu fiquei lá embaixo, tava fazendo o exame. E aí, quando eu fui subir pra fazer a cirurgia, o meu cabelo tava molhado. Tava muito molhado, porque eu tinha tomado banho. E aí, aí as meninas me colocaram na maca, né? E subiram comigo a escada, né? Subiram o elevador. Escada não, o elevador. Subiu comigo e tal. Daí quando chegou na porta da cirurgia, eu olhei a porta da cirurgia assim, ó. Era um portão enorme, assim, ó. Muito coisa de filme, gente. Muito coisa de filme. Ela abriu a porta, assim, da cirurgia. Eu chorando, eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar, gente. Meu coração tava muito apertado. Pra mim eu ia entrar ali naquela cirurgia e não ia voltar mais, sabe? Então foi muito difícil pra mim. E quando eu vi aquela porta abrindo da cirurgia, meu marido me deu um beijinho na testa. E falou assim: fica bem, tá? Eu tô aqui fora te esperando. Eu falei: tá. Só que, enfim, gente, eu não consegui entrar na hora fazer a cirurgia porque o meu cabelo tava molhado, né, como eu disse. Então a médica pediu pras meninas descer e secar meu cabelo pra mim conseguir fazer a cirurgia por conta que podia dar choque, né? Pelo que eu entendi, podia dar choque em mim, no meu cabelo e tal. E aí não podia. Aí as meninas desceram comigo de novo, aí meu marido foi junto. E, gente, quando eu vi aquela porta, como eu falei, eu tava chorando muito. Eu não tava bem, tipo, óbvio, eu tava muito triste. Eu não conseguia parar de chorar e as meninas: calma, calma, calma. Tipo, eu tava ali na hora, eu tava tendo uma crise de ansiedade, só que, tipo, eu tava tendo crise de ansiedade. Eu fazia assim, ó. E elas: calma, calma, calma. E, tipo, elas iam, na hora ali, se acontecesse cirurgia naquele momento, elas iam me sedar e eu ia passar mal. Eu acho que depois, quando eu acordasse, eu ia acordar em pânico, assim, sabe? Porque eu tava em pânico na hora. Eu tava com crise de ansiedade, eu tava fazendo assim, eu não conseguia respirar direito, sabe? Então, não era pra ser naquele momento, e graças a Deus que meu cabelo tava molhado, porque daí eu desci, as meninas pegaram um secador de cabelo, muito queridas meninas lá da maternidade, que foi a mesma maternidade que eu ganhei meu filho, muito queridas. Na hora começaram a secar meu cabelo, eu tava deitada na maca assim, e elas secando meu cabelo assim, fazendo piada, né? Todo mundo passava assim, falava: salão de beleza, não sei o que. Muito queridas meninas me atenderam e tal. E aí meu marido junto comigo, meu marido fazendo um monte de carinho, me acalmando. E nisso eu fui me acalmando, sabe? Então, se eu entrasse, igual eu falei, que se eu entrasse naquele momento pra fazer cirurgia, talvez eu ia ter pânico, eu ia ter crise de pânico, eu não ia ficar bem. Porque, como eu disse, eu tava chorando demais, eu não tava conseguindo me acalmar, eu tava tendo crise de ansiedade. Só que eu não falei pra elas que eu tinha ansiedade, porque
até então eu tinha, né? Eu comecei a ter ansiedade desde a minha primeira gravidez, mas pouco, assim, era pouca coisa. Então, ali que começou a realmente me dar a crise de ansiedade, que é outro vídeo que eu quero falar ainda pra vocês sobre, né? Mas naquele momento foi a crise, uma das crises mais fortes que eu tive. Só que como eu nunca tive assim ansiedade muito forte e tal, eu não falei nada pra elas e tal, eu nem tomava medicação pra isso, nada, eu só tinha ansiedade. Naquele momento eu estava, elas não perceberam, elas só viram que eu estava chorando muito, não conseguia me acalmar. Não deram muita importância assim na hora. Aí, enfim, eu sei que elas secaram meu cabelo, né? E daí nisso, quando eu estava secando meu cabelo pra fazer a cirurgia, passou uma pessoa, né, uma mulher, uma paciente, passou na minha frente pra fazer a cirurgia. Isso os médicos já tinham arrumado toda a sala, eles já estavam prontos me esperando pra cirurgia. Só que chegou uma outra mulher com urgência, mais urgência que eu, não sei. Eu sei que elas passaram ela na minha frente. Então eles falaram assim, olha, Luana, já que tu ainda está com teu cabelo molhado, a gente vai atender outra pessoa, outra paciente, porque chegou aqui e tal, e não sei se era um parto normal, não sei, eu sei que tiveram que atender ela primeiro. Aí eu falei, tá, tudo bem, fazer o que, eu vou esperar. E nisso eu orando, né, mas com muito medo, gente. Imagina, a médica falou pra ti que tu poderia entrar em óbito a qualquer momento, apesar que eu já tava com aquele bebê desde novembro na barriga, ou antes até. Isso era janeiro já, tá, gente? Isso era janeiro, já tava no final das minhas férias, como eu falei, já faltava uma semana pra mim voltar. Nem uma semana, né, porque foi naquela semana, minha última semana de férias. Então, já tava uns 3 meses, né, com aquele bebê. Ou até mais, né? Daí, enfim, aí eu sei que eu fiquei com medo, né? De o bebê explodir dentro de mim, né? E o pior acontecer. Mas enfim, pra quem já tinha ficado 3 meses, né, com esse bebezinho, então mais umas horinhas não ia fazer diferença. Aí eu sei que elas secaram meu cabelo, meu marido foi me acalmando muito, graças a Deus. E aí eu sei que a menina passou na minha frente. Depois de algumas horas, os médicos já tinham atendido essa outra paciente e tal. Aí já higienizaram a sala, já limparam. Aí eu sei que finalmente chegou a minha vez de fazer a cirurgia. Eu já tava muito mais calma, graças a Deus que eu tinha me acalmado, porque senão não sei o que realmente ia acontecer. Eu sei que parece que foi Deus, assim, ó, que falou, não, calma, vai dar tudo certo, sabe? Botou a mão assim em cima de mim e me cuidou naquele momento. Eu senti a presença dele a cada momento, assim, ó, ele entrou comigo na cirurgia, sabe? Eu senti a presença dele. Que eu tava pedindo muito, orei, como eu falei, me ajoelhei minutos antes da cirurgia, me ajoelhei no banheiro com meu véu e pedi pra Deus entrar comigo na cirurgia. Aí, enfim, gente, entrei pra cirurgia, o meu marido ficou ali fora, né, como eu falei, naquela porta lá, era uma porta grandona assim, o meu marido ficou numa salinha na frente, ele me deu um beijinho e falou pra mim que ia ficar tudo bem e tal. E as médicas falaram pra ele, olha, qualquer coisa, né, se tu quiser saber dela e tal, tu aperta aqui no botãozinho que tem na frente da porta que a gente vai vir aqui falar contigo. Mas a cirurgia vai demorar por volta de... Não lembro, gente, posso estar enganada, mas acho que eram uns 40 minutos que ia demorar pra fazer a cirurgia. Mas qualquer coisa a gente vai te avisando aqui, que se tu quiser saber alguma coisa também, tu pode apertar o botão e a gente vem. Ah, enfim, eu sei que ali eu deitei na cama, né, na maca. Elas já colocaram aqueles negócios aqui em cima de mim, que é pra me... Como é que fala? Pra me reanimar, né, se precisasse. Aí eu deitei assim com os braços assim. Aí colocaram coisa aqui, soro, sei lá mais o que. E a médica falou assim, olha, a gente vai te dar as duas... Sedação, que fala? A gente vai te dar nas costas, que é a hack, né? E vou te dar outra a geral, né? Eles vão me dar a hack, que é daqui pra baixo, se eu não me engano. Não entendo muito, gente, mas pelo que eu entendi foi isso. E vão me dar a geral, que é pra mim apagar mesmo, né? Enfim. Aí eu sei que a médica me deu a do braço, que era a geral. Ela falou assim, agora tu vai ficar um pouco enjoadinha. Então, agora tu vai começar a ficar um pouco enjoadinha. Ela falou, tu vai dormir agora. Daí eu falei, tá. Daí ela aplicou aqui, né? Porque já tava difícil de achar o meu acesso, tá, gente? Lá na outra salinha, elas estavam lá embaixo ainda, antes de eu secar o cabelo, tudo, antes de eu subir a primeira vez. Elas estavam tentando achar o meu acesso e não conseguiam. Então, tipo, eu já tava toda furada. Desde o dia que eu comecei a fazer exame, eu já tava toda furada. Porque minha veia é difícil de encontrar. Eu nervosa, com ansiedade lá né, atacada. Não conseguia achar minha veia. E não conseguia achar o acesso. Então, tava muito difícil. Eu já tava toda furada. Eu tenho foto, mandei foto pro meu marido. Eu tava nas mãos, tudo furada. Aí, enfim, eu já subi com acesso. Elas conseguiram achar, né. Aí, chegou lá em cima. Ela colocou ali, né. Ela conseguiu colocar e tal. Aí ela bem assim, agora tu vai sentir, né, tudo girando assim, tu vai dormir agora, tu vai sentir um pouquinho tonta, tu vai dormir. Eu falei, tá bom. E nisso
eu tava calma, assim, gente. Nesse momento eu fiquei calma, tá? Fiquei calma. Tipo, elas colocaram em mim. Aí eu lembro que eu tava olhando, assim, começou tudo a girar. Daí elas me sentaram bem rápido, assim, tipo, botaram o negócio e já me sentaram. Aí me deram hack nas costas. Então eu não sentia hack. Dizem que dói muito, né? E realmente deve doer pra quem tá acordada. Mas eu, como já tava meio grog, né? Eu já não senti nada nas costas, nada. Só senti, assim, tipo, uma picadinha. E pronto. Aí elas me deitaram de novo e eu dormi. Vocês acreditam que eu acordei? Não sei se eu tava no meio da cirurgia ou no final da cirurgia. Não sei se isso é normal, mas eu acordei dando risada no meio da cirurgia. Acordei dando risada, gente. Eu certeza naquele momento era a presença de Deus. Eu tava assim, ó, Deus tava ali comigo, sabe? E eu acordei dando muita risada. Só que como eu dava risada, forçava aqui, ó. Eu tava sentindo forçar, sabe? Tipo, eu acordei rindo um monte. E aí, enfim, gente, daí eu acordei rindo, né? Daí eu falei assim pra médica, lembro que daí eu acordei no meio da cirurgia, eu senti elas estavam colocando alguma coisa assim pra dentro, não sei se elas estavam limpando, eu senti ela empurrando assim, sabe? Estava empurrando alguma coisa assim lá na minha cirurgia, sabe? Foi uma cesárea, gente, tamanho de uma cesárea normal, de tamanho de uma... Aí me cortaram ali e tal, daí eu tava sentindo elas me empurrando alguma coisa pra dentro, não sei se elas estavam limpando, não sei exatamente o que elas estavam fazendo. Eu sei que eu senti elas mexendo ali, né? Não foi uma dor, mas foi um incômodo, que eu, igual eu tava falando, eu senti mesmo realmente elas empurrando alguma coisa lá pra dentro. E daí eu lembro que eu acordei, né, no meio, eu estava fazendo a cirurgia, daí eu perguntei assim, vocês conseguiram ver o bebê? Daí a médica assim, sim. Daí eu falei, era muito pequenininho. Ela falou, tipo, ela não deu muita importância, sabe? Tipo, ela não me respondeu muito assim, porque ela viu que eu tava meio grog, então, sabe, ela não deu muita importância, assim. Daí logo, eu lembro que eu pedi do bebê, não sei se eu pedi, acho que eu pedi o tamanho do bebê, que tamanho que era o bebê. Que tamanho que era o bebê, acho que eu perguntei. E daí nisso eu tava rindo um monte, né? Aí perguntei isso, daí voltei a dormir. Apaguei de novo. Mas eu lembro, eu acordei, a médica veio aqui do meu lado, aí tinha outra lá limpando, fechando, eu acho que ela tava fechando já. Não sei se tava no final, mas eu acho que sim. Porque daí eu perguntei pra médica, a médica me respondeu alguma coisa sobre o bebê. E voltei a dormir. Voltei a dormir. E daí depois acordei, quando acordei de novo eu já tava indo pra outra sala. Ela já tava me levando pra outra sala, que é a sala da frente, que é a sala da recuperação. Aí já tinha avisado meu marido, né? Que tinha ido tudo bem, que tava tudo bem. E daí lá na sala de recuperação eu tava com muito frio, aí começaram a botar coberta em mim, que eu pedi pra colocar. A moça colocou até um aquecedor debaixo das minhas pernas, assim, pra aquecer minhas pernas, porque eu tava com muito frio. E aí foi isso, assim, gente. Daí acordei, daí eu nem tava ainda com o movimento das pernas ainda, mas eu já pedi pra descer. Aí eu falei pra médica que já tinha voltado o movimento da perna, né, mas nem tinha voltado 100% ainda. Aí, quando chegou lá embaixo, meu marido tinha ido comer, porque ele já tava... A minha cirurgia, gente, era pra demorar, se eu não me engano, uns 40 minutos. E foi umas 2 horas de cirurgia. E teve a retirada do cisto, né? Na verdade, elas não tiraram o cisto, elas drenaram o cisto. Eu não entendo ainda muito bem sobre isso. Eu sei que elas drenaram, elas colocam um negócio lá dentro e puxam o sangue ali de dentro da bola de cisto, né? E aí, elas drenaram o cisto e tal. Depois eu perguntei pra médica, né? E tiraram o bebê, não me mostraram, né? Óbvio, né? Não iam me mostrar. Não me falaram o sexo do bebê, que eu acho que dava pra ver já, tá, gente? Mas elas não quiseram me falar. E eu sinto, tá? Eu sinto que era uma menina, porque o meu corpo mudou, foi diferente do meu corpo, do que era o meu corpo, né? Da minha primeira gravidez. Eu não quero colocar isso na minha cabeça, sabe? Tipo, era uma menina porque eu sempre sonhei em ter um casalzinho. Até tem o nome da menina que eu sempre quis. Então, não quero colocar isso na minha cabeça, não quero ficar, tipo, martelando muito, era uma menina. Não, eu sinto que era uma menina, mas eu não gosto de ficar falando, sabe? Então, até pelo jeito do meu corpo, né? Como eu falei, meu corpo mudou muito da minha primeira gestação pra essa. Mas enfim, gente, não me falaram muito sobre, só retiraram ali o bebê e tal. E daí, como eu falei, aí na hora que eu desci, o meu marido tinha ido comer, porque ele já tava muito tempo ali esperando da cirurgia, a médica já tinha dito pra ele que tinha ido tudo bem, que eu tava na salinha de recuperação. Aí nisso meu marido se acalmou, foi almoçar e eu fiquei ali na salinha de recuperação, só que foi muito rápido ali, porque eu falei pra médica que eu já tava bem, que eu queria descer pro quarto, porque eu queria encontrar com meu marido. E daí eu disse que eu tava com muita fome, mas eu nem tava com fome, tipo, eu tava com fome, óbvio, porque eu tava de jejum, né, desde o outro dia. Só que eu não consegui comer, eu falei pra elas que a primeira coisa que eu falei quando eu acordei, eu falei, tô com fome. Até vomitei depois,
Quando eu fui tentar comer a primeira vez, comecei a vomitar. A minha recuperação, gente, foi horrível, 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 vocês não têm ideia. Aí, enfim, né, daí terminando de contar. Eu sei que eu desci pra salinha do quarto, né, desci pro quarto. Aí meu marido logo foi lá comigo, ficou comigo e aí começou, gente. Dor, 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 pensa na dor. Quando eu conto pras pessoas, as pessoas não acreditam muito assim, porque as pessoas que já passaram por uma cesárea falam assim, nossa, mas a minha cesárea não doeu tanto. Algumas pessoas, né, porque já teve pessoas que me falaram que doeu muito. Mas é que depende de cada corpo, depende de cada pessoa. O meu parto normal foi muito tranquilo do meu filho, muito tranquilo, assim, eu teria 10 parto normal. Tipo, doeu, óbvio que doeu, foi um parto normal, doeu muito, mas não se compara a cesárea que eu tive. E eu não tô falando isso pra vocês ficarem com medo de cesárea não, gente, é que cada um tem um corpo, cada um tem um jeito, cada um tem... é tudo diferente, né? E o meu não foi apenas uma cesárea, não foi apenas a retirada do bebê, porque quando tu vai ter um filho, é rápido, eles vão ali, abrem, tira o bebê, costura de novo e tu não sente, tipo, óbvio que na cirurgia tu não sente nada, né? Mas depois a recuperação da cesárea é um pouco difícil, não vou mentir, é difícil. Mas tem gente que fala que pra pessoa foi tranquilo, sabe? E pra mim não. E como eu disse, não foi só uma cesárea, não foi só a retirada do bebê. Eles drenaram o cisto, então, tipo, eles ficaram mais tempo ali aberto, puxando o sangue do cisto, não sei quanto de sangue, provavelmente tinha bastante, então demorou. Uma cirurgia que era pra ser, se eu não me engano, de 40 minutos, foi de quase 2 horas. Então, tipo, demorou muito mais, sabe? Eu fiquei muito mais tempo aberta, aí... Então, foi mais demorado, foi mais difícil, não sei, talvez pra tirar da trompa também seja um pouquinho mais delicado, né, do que só tirar o bebê do útero, eu acredito que seja mais difícil. E também retiraram a minha trompa, gente. Eu tô sem essa trompa agora. A trompa que o bebê estava, a médica disse que teve que tirar. Não tinha como deixar a minha trompa ali porque já tava, não sei se estava podre, não sei explicar ao certo. Mas eu sei que já não tinha como ficar com aquela trompa ali. Então o que acontece? Ela me explicou também, a médica me explicou, né? Que agora, como eu já tive essa gravidez ectópica, que é a gravidez nas trompas, gravidez tubária também que chama, eu tenho mais chance. Agora eu tenho mais chance de, se eu engravidar de novo, eu posso engravidar na minha outra trompa. Eu tenho uma trompa só agora. Foi retirada a esquerda, né? Foi tirada a trompa esquerda e agora eu tenho a trompa direita. Então, se eu tiver uma gravidez, pode ser que seja normal no útero, tudo certinho. Mas a chance é maior de quem tem uma gravidez tubária, uma gravidez ectópica, pode ter outra gravidez ectópica na outra trompa. Então, é possível, entendeu? Então, agora eu tenho um pouco mais de medo, né? E também, se eu tiver outra gravidez ectópica na outra trompa, posso perder as duas trompas, né? Posso ficar sem essa outra trompa. E aí, nem sei se eu vou poder mais ter filho se eu tirar essa outra trompa. A princípio, eu acho que não. Pelo que a médica falou, não. Enfim, gente, daí eu sei que eu fui pro quarto, aí eu tive muita dor, muita dor. Eu lembro que eu chamei a médica, as enfermeiras, né? Chamei as enfermeiras umas 3 vezes falando pra elas, eu tava chorando. Eu falei assim pra elas, eu não aguento mais, tá doendo demais, eu preciso de remédio. E elas falaram assim pra mim, não, a gente não pode te dar mais remédio. Tu já tomou remédio na cirurgia e tal. Se tu tomar mais remédio é perigoso te dar uma... Como é que fala? Não é convulsão que fala. Enfim, não sei falar, mas não posso te dar mais remédio. Ela falou, não posso, tu já tomou remédio da cirurgia e tal. Não posso te dar mais. Infelizmente vai ter que esperar passar. Gente, pra mim aquilo foi horrível, tá? Horrível, juro pra vocês. Foi a pior dor que eu senti na minha vida. Foi a pior dor mesmo, assim, mesmo da recuperação da cesárea. Foi horrível. Doeu muito, muito. Parecia que eu tava assim... Parecia que eu não tinha tomado remédio. Parecia que eu tava sem remédio nenhum. Tava doendo muito. Foi horrível mesmo. Não sei explicar a dor. Mas foi 10 vezes pior que a dor do parto normal. 10 vezes pior. E igual eu falei, eu não quero assustar vocês. Não quero que vocês tenham medo de cesárea. Não tô falando isso pra falar mal da cesárea, não. Falando que pra mim, não deu certo. Pra mim foi horrível a cesárea. Tenho medo de ter outra cesárea. Hoje em dia eu não tenho mais medo da cirurgia, né? Porque antigamente tinha muito medo da cirurgia. Hoje em dia eu não tenho medo da cirurgia porque a cirurgia não doeu nada, porque eu tava apagada. Hoje em dia eu tenho medo da recuperação. Então, mas igual eu falei, né? Pode ser que só uma cesárea de uma gravidez normal não doa tanto como essa que foi mais difícil, né? Foi mais complicada e demorou mais.
Então foi isso, gente. Eu sei que eu tive muita dor. Aí depois eu vim pra casa, depois de 2 dias, vim pra casa. A minha mãe, graças a Deus, ficou aqui comigo uma semana, né? Ficou com meu filho. Eu fiquei 2 dias longe do meu filho. Então foi muito difícil. Coisa que eu não falei também foi que no dia da cirurgia deu um temporal aqui onde eu moro, né, em Florianópolis. Foi horrível, assim, tipo, deu um temporal aqui pra Floripa, onde eu moro. E coisa que eu não lembro de ter dado, assim, já fazia muitos anos que não acontecia isso aqui. Então, tipo, deu um temporal horrível, foi horrível. Teve até um alerta no celular de todo mundo, né? Alerta de, né, pra tomar cuidado e tal, com alagamento e tal. Eu sei que foi horrível. Então, eu sabia que ali na minha casa tava todo mundo bem protegido, graças a Deus. Na minha casa não alaga nada, minha rua não alaga. Mas pensa assim, gente, eu fiquei com muito medo mesmo, porque tava um tempo muito estranho, coisa que não acontece pra cá, é muito difícil. Então eu fiquei com, tipo, a gente fica meio estranho, assim, sabe? Tipo, já tá lá, no meio de uma cirurgia, passando por uma coisa muito triste, aí tá o teu filhinho de 2 anos em casa, já dormindo 2 noites sem você, que nunca dormiu longe. Tudo bem que ele tava em segurança, tava com a minha mãe, tava com a minha cunhada, cuidaram muito bem dele. Outra coisa que eu não falei também, a minha mãe saiu de lá na 4ª noite, né? Que foi quando, na 4ª noite que ela saiu de lá, foi quando eu tava com meu filho ainda e tal, daí na 5ª de manhã, ou na 4ª de manhã, acho que foi 5ª de manhã, né? Não lembro, eu internei, e daí a minha mãe era pra ter chegado na 5ª de manhã. Só que por conta desse temporal, a minha mãe foi chegar só de noite em casa. Ela chegou só à noite. A sorte é que a minha cunhada tava em casa de férias e ficou com meu filho, graças a Deus. Então, tipo assim, eu não fiquei com aquela preocupação, sabe? Porque se eu tivesse aquela preocupação de, ai, minha mãe não tá ali, ou minha cunhada não tá ali, o que eu ia fazer com meu filho, sabe? Então, não fiquei com essa preocupação. Pensei assim, ó, só deixei nas mãos de Deus. Falei assim, olha, meu filho tá bem cuidado, porque se eu ficasse com a cabeça nele também eu não ia ficar bem. Então, eu só fiquei assim, ó, meu filho tá bem cuidado, graças a Deus. Não tentei pensar muito, só coloquei nas mãos de Deus e pedi pra mim voltar pra casa com vida e segurança, só isso. Com vida, né, e saúde, que é o principal. E aí foi isso, gente. Aí minha mãe chegou só à noite, naquele dia, né, e dormiu com meu filho lá em casa, aqui em casa. Eu fiquei 2 dias longe do meu filho. Fiquei lá no hospital, como eu falei, com bastante dor, bastante dor. Aí comecei a vomitar no início, depois da cirurgia, porque eu não conseguia comer. Meu marido falava pra mim comer, eu não conseguia, porque eu tava realmente muito enjoada. Eu só fui melhorar mesmo da vontade de comer no outro dia. Aí à noite, no mesmo dia da cirurgia, que eu fiz cirurgia de manhã, né? Aí à tarde, final de tarde à noite, elas pediram pra mim tirar o dreno. É dreno que fala, né? Que é aquele negócio que, a bolsinha, né? Que eu tava fazendo xixi. Eu nem sabia que eu tava com esse dreno. Depois a enfermeira veio me falar, porque tem que ficar, né? E daí depois que ela ia tirar o dreno pra mim começar a andar já, né? Eu ir no banheiro sozinha e tal, não precisava mais usar o dreno. Aí eu sei que eu fui, comecei a noite assim no banheiro e tal. Fui muitas vezes à noite no banheiro de madrugada. Muitas vezes eu tava com a bexiga muito cheia. E fui melhorando, gente. Quando eu comecei a levantar realmente pra ir no banheiro sem precisar usar o dreno, foi aonde começou a melhorar a minha barriga, sabe? Ela falou que às vezes era gases mesmo que fica ali, né? E por isso que dói tanto. E aí eu sei que eu levantei de madrugada, comecei no banheiro e tal, e no outro dia eu já ganhei alta. Não, 2 dias depois. 2 dias depois eu ganhei alta e fui pra casa. Aí cheguei em casa, minha mãe tava aqui, graças a Deus, como eu falei, meu filho tava bem cuidado, só que daí eu cheguei em casa, eu não podia pegar meu filho por 1 mês no colo, meu filho com 2 aninhos, eu não podia pegar ele no colo. Foi muito triste pra mim, mas ele entendeu. Meu Deus, meu filho, ele é muito inteligente. Então, tipo, eu mostrei pra ele o Dodó e tal, e ele cuidou de mim, assim, sabe, tadinho. E ele até teve o dia que a gente veio pra casa, tinha uma aranha no meu sofá, eu tenho fobia de aranha, eu tenho muito medo. E minha mãe dizendo que tinha uma aranha no sofá, e a mãe sabe que eu tenho fobia. Só que eu não podia levantar muito rápido, eu não podia sair muito rápido, e, né, então, porque eu tinha acabado de fazer cirurgia. Aí o meu filho, gente, 2 aninhos, vocês acreditam que ele foi matar uma reação? Ele pegou e bateu na aranha, assim. E, gente, eu fiquei impressionada, assim, porque foi um cuidado, sabe, que ele teve comigo. Imagina, 2 aninhos, e ele sentiu que eu tava com medo da aranha, só que eu não podia levantar. E ao invés de eu proteger ele que me protegeu. Ele é muito inteligente. Daí ele super entendeu, assim, mas foi difícil pra mim, né, tudo. Mas graças a Deus, gente, eu agradeci muito a Deus que eu voltei pra casa, como eu pedi a Deus. Voltei com segurança pra casa, muito feliz, né. Agradeci a Deus, né, como eu falei, pela cirurgia e tal. E, gente, depois disso, eu tenho muita ansiedade, né, depois dessa cirurgia eu passei por muita ansiedade. Tenho muita ansiedade, mas eu vou fazer outro vídeo contando pra vocês sobre, né, sobre a ansiedade e tal, que eu tô tendo desde lá. Mas, enfim, sou muito grata a Deus, agradeci muito, agradeço todos os dias, eu agradeço por ele estar comigo, por ele ter ficado comigo na cirurgia e me deixar viver, que é o principal, me deixar viver, porque eu tinha outro pequeno em casa, né?
Eu sei que eu tive uma perda, mas Deus sabe de todas as coisas. Se aconteceu isso é porque tem algum motivo, tem algum propósito, algum outro motivo lá na frente que eu ainda não entendo, mas eu vou entender, eu tenho certeza que, né, eu sei que Deus esteve comigo e tá comigo o tempo todo. E se aconteceu isso é realmente por algum propósito. Mas enfim, né, como eu disse mais uma vez, eu agradeço a Deus, muito a Deus por ter ficado comigo, eu agradeço a minha mãe e a minha família por ter ficado com meu filho também. Minha mãe por ter ficado aqui uma semana, minha mãe fez comida pra mim nessa uma semana. Meu marido me ajudou também, fez as coisas aqui dentro de casa. E eu fiquei aí uns 30 dias sem poder fazer muita coisa. E nessa primeira semana, pelo menos, foi muito difícil em casa. Em casa eu não conseguia, mesmo depois que eu vim do hospital, da maternidade, eu não conseguia fazer nada. Tipo, eu ia no banheiro, já sentia dor, eu chorava, doía muito. E eu andava assim abaixadinha, sabe, de tanta dor que eu tive. E eu queria às vezes dar risada, minha mãe contava uma coisa engraçada, passava alguma coisa na TV, ou meu filho fazia alguma graça, eu queria dar risada, eu não conseguia, aí eu começava a chorar junto, sabe? Tipo, eu queria dar risada e doía muito, porque ele forçava muito ele na cirurgia. E daí eu começava a chorar, porque eu queria rir, eu queria fazer alguma coisa, eu queria pegar meu filho, eu queria pular, eu queria brincar, porque eu sou muito elétrica. E não deu. Mas enfim, naquele momento era pra ser assim, foi muito difícil, né? Como eu falei, foi muito difícil. Só quem passa por uma gravidez assim, só quem perde um bebê entende, sabe como é que é. E eu não julgo ninguém, não julgo, mesmo que a pessoa estiver grávida de um dia e perder o bebê, eu sei que é difícil, é muito difícil, porque ninguém quer passar por uma perda e eu passei por essa perda. Jamais imaginei que eu passaria por isso, mas, enfim, contei a história, né? Estou falando demais, esse vídeo vai ficar muito longo, mas contei pra vocês aí que eu tive uma gravidez ectópica, que eu perdi um bebê e já tava de bastante tempo. Mas enfim, gente, só agradecer mesmo a Deus por estar viva hoje. Mas é isso, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo, espero que vocês estejam gostando do que eu falo, né? Eu falo aqui a minha vida. Tem muitas coisas ainda que eu quero contar pra vocês, porque, ó, até botei uma blusinha pra vocês verem, ó. Eu sou uma longa história, e realmente eu sou uma longa história, gente. Eu tenho muita coisa pra contar pra vocês da minha vida. Já sofri bastante, até não gosto de ficar falando assim, de me vitimizar, sabe, de fazer de coitadinha e tal, não gosto, mas eu acho que tudo serve de lição e aprendizagem, né? Tudo que eu passei tem algum motivo, tem algum propósito, e o mais importante é que Deus sempre esteve comigo e eu sou o que sou hoje por tudo que eu passei. Por mais que eu não entenda na hora o porquê que eu tô passando por aquilo, lá na frente eu vou entender, sabe? Eu entendo, hoje em dia eu entendo muitas coisas que eu passei e... igual eu falei, essa pessoa que eu sou hoje foi por conta de muitas coisas que eu passei lá atrás, sabe? Então, é isso, gente. É só agradecer a Deus por estar aqui hoje, por ser essa pessoa que eu sou. Então é isso. Se você gostou do meu vídeo, deixa um comentário bem legal, curte meu vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no meu canal pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!